Ora, vamos continuar então com a nossa sessão de Network Access. Neste caso específico, continuar com o que estávamos a fazer na sessão anterior. E neste caso específico, tal como frisámos, vamos focar na parte de formato de acesso e de possíveis capturas dos mecanismos de autenticação utilizados pela infraestrutura. Vamos focar-se apenas nos sistemas de pré-shared key ou de partilha de configuração automática de acessos WPS. Não vamos focar nos testes às redes com autenticação de utilizador, apesar de haver também a possibilidade e ser útil também fazer esse teste, que irá depender sempre bastante de formação por parte dos utilizadores, ou seja, a exploração de vulnerabilidades no acesso na parte de autenticação do utilizador tem bastante mais a ver com a engenharia social, algo que não vai ser abordado nesta formação. Por isso vamos deixar completamente essa sessão de parte para uma formação dedicada a Social Engineer, ou mais conhecido como engenharia social. Ok, então voltando aqui para a nossa sessão. Neste caso específico vamos utilizar apenas uma ferramenta para fazer os testes. A ferramenta que vamos usar é a ferramenta WeFit. O WeFit, vocês podem sempre utilizar, ou seja, primeiro percorrer o WeFit-H para ver quais as funcionalidades que disponibiliza. Mais uma vez, não é a única ferramenta que existe, ok? E que pode ser utilizada. Antes de mais, frisar que, e há bocadinho, na sessão anterior, tivemos a fazer a recolha de toda esta configuração. Seria útil nós, para a recolha da nossa informação, termos aqui informação útil para serviços seguintes. Toda esta informação, ou seja, informação dos nossos MAC addresses, etc. Ou seja, esta informação seria útil vocês fazerem a recolha e fazerem aqui uma nota de, por exemplo, redes Wi-Fi disponibilizadas e colocarem toda esta informação para depois conseguirem perceber e conseguirem eventualmente fazer testes adicionais. Tal como, por exemplo, neste caso específico, a emissão de probes. Okay? A emissão de probes, neste caso específico, a informação que é útil para ir para relatório, ou seja, tipicamente os probes é útil que se informe que estes dispositivos estão a emitir probes, ou seja, emissão de probes ou probes detectados, como vocês pretenderem, e dizerem que neste caso específico estes dois dispositivos estão a emitir probes, o que deve ser evitado, ok? Mais uma vez, depende muito se o dispositivo apenas é utilizado internamente dentro da instituição ou se é usado ou é um dispositivo que se desloca múltiplas vezes para o exterior. Se for utilizado no exterior, é de evitar ter configurações automáticas das redes, ou seja, ligações automáticas a redes, para evitar toda essa informação. Seguidamente, avaliando então os dois mecanismos de autenticação por pré-shared key, temos os WPAs e a WEP. Se determinarem que existe alguma rede WEP, imediatamente devem colocar no relatório. Isto porque, a nível de redes WEP, informação para relatório, ora, redes inseguras. Isto porquê? Porque, independentemente da palavra passe que se utilizar para acesso a esta rede for ou não
segura. O algoritmo utilizado na rede web tem uma enorme fragilidade e que recolhendo apenas determinada comunicação efetuada pelos utilizadores é possível determinar a palavra passe. Por isso, se encontrarem alguma rede web, imediatamente informar de que deve ser então evitado este tipo de redes. As redes open, idem aspas, ou seja, é de evitar a utilização de redes open, a não ser que seja uma rede completamente pública, ok? E neste caso poderão haver redes opens. No entanto, uma rede open não tem qualquer tipo de controle de acessos, não tem qualquer tipo de encriptação de dados, o que permite que qualquer pessoa possa fazer a ligação a esta rede e possa fazer captura e análise de informação, o que torna também uma rede extremamente insegura, ou seja, de evitar, a não ser que seja uma rede apenas de experimental ou uma rede de disponibilização para público em geral, ok? Mas, mais uma vez, se estamos a fazer uma análise empresarial, é de evitar qualquer uma destas soluções. Relativamente, então, às opções do WeFit, então, eles têm aqui um conjunto de opções, ou seja, podem filtrar, a interface é obrigatória, definirem qual é a interface. O channel é facultativo, vocês podem fixar um determinado canal e podem, ou então, não definir e ele vai procurar em todos os canais, e a partir daqui tem então 4 tipos de testes que ele pode fazer: Web, WAP, WPS e PMKey. Ora, a rede web, como nós já falámos, tem uma fragilidade enorme na parte de processo de autenticação e é fácil determinar a palavra passe, por isso não usar. O WPA, seja ele WPA 1, 2, agora temos o formato 3 que é ligeiramente mais complexo, mas também é possível de tentar testar as respectivas palavras passes. A segurança baseia-se na utilização de uma palavra passe forte. Palavra passe forte essa que atualmente recomenda-se no mínimo 16 caracteres, com maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais e números. Tudo o que seja inferior a 11 caracteres já deve ser considerado insegura, porque acaba por ser fácil nós conseguirmos determinar ou termos a capacidade de estar com as técnicas de brute force, fazer as combinações suficientes para determinar. O WPS deve ser evitado ao máximo. Basicamente, o WPS não é mais nem menos do que uma técnica de configuração automática de dispositivos, ok? Que é baseado então num PIN esse baseado em apenas número de 8 caracteres, no máximo, o que faz com que se torne mais vulnerável a ataques. Por isso, evitar ao máximo a utilização de redes que tenham o WPS ativo. Se não houver alternativa, ativarem apenas o WPS no período de tempo mínimo que ele for necessário. Ou seja, por exemplo, é necessário configurar uma impressora por WPS ou um determinado dispositivo, ativa-se o WPS, faz a configuração e imediatamente desativa-se na hora. Ok? PMKey. Basicamente, o PMKey é uma técnica que pode existir configurado entre vários equipamentos Wi-Fi, que permite então a interligação desses mesmos equipamentos, por exemplo, no conceito de criar redes em mesh, ou seja, múltiplos equipamentos interligados entre si a partilharem as mesmas redes Wi-Fi. Isto faz com que, dependendo da forma como estiver configurado, os dispositivos troquem entre si as chaves de autenticação, o que faz com que possam ser capturados. Deve ser evitada a utilização desta técnica para, mais uma vez, evitar que sejam possíveis ser capturados os chamados handshakes, que não são mais nem menos do que hashs criados com base nas palavras passes.
No entanto, mais uma vez, se não houver alternativas, a técnica é usar palavras-passos bastante complexas para evitar que possam ser facilmente descobertas. Mais uma vez, a nível de WPA, tal como nós dissemos, as técnicas tipicamente de utilização de brute force podem ser substituídas por técnicas chamadas de dictionary attack, basicamente utilizar um dicionário de palavras-passos já conhecidas e tentar usar essa técnica para descobrir a palavra-passe que foi utilizada para gerar o respectivo hash ou o handshake, como é conhecido a nível Wi-Fi. Ok, vamos então aqui fazer alguns testes. Vamos começar, por exemplo, pelo WPS. A nível de WPS, nós podemos usar o iFit para tudo. Podemos também usar a ferramenta do hash, que permite dar uma vista de olhos de quais são os equipamentos que suportam WPS. Basicamente, o que ele está a fazer é vasculhar, neste caso específico, todos os canais, mais uma vez da 2.4 por default, que disponibilizem o WPS ativo. Cá está a versão WPS 2.0. Se quisermos usar o iFit com a mesma opção, podemos fazer então o iFit -i _0 moon, que é a nossa interface, e dizemos -WPS, e basicamente o que ele vai fazer é varrer então todas as nossas redes e tentar encontrar então as redes que disponibilizem o WPS, e cá está, como na versão anterior descobrimos duas redes que suportem a encriptação do WPS. A partir daqui seria, no caso do iFit, fazer -c, escolher qual das redes pretenderíamos fazer o teste. Podemos 1 ou 2, dependendo do número de rede, ou all para todos, e a partir daqui o que iria acontecer é que ele iria usar várias técnicas para tentar fazer o teste. Eu vou cancelar, evidentemente, não vou aqui fazer mais testes. Tipicamente, ele vai poder usar várias técnicas. Tipicamente usa com a técnica ou com a ferramenta River. Ok? A ferramenta River, que também podem encontrar já instalada no Kali. Mais uma vez, se fizerem River -h, podem ver todas as funcionalidades que permitem ter no nosso River, e num caso muito simples seria algo deste tipo: River -i, a nossa interface, o -b, o MAC address do access point, -vv, eventualmente para ser verbose e para vermos o processo de acesso. Ou seja, no caso de usarmos o watch, iríamos a seguir escolher o MAC address e usar o River. No caso do iFit seria automático iFit WPS e escolher a rede seguinte. Atenção que o River, a utilização desta ferramenta River ou do iFit com o WPS é bastante agressiva para o access point, o que pode provocar que o access point entre em denial of service e possa ser necessário a execução de um reboot ao respectivo equipamento. Por isso é preciso ter cuidado. Eventualmente poderão ter que utilizar, mais uma vez, aqui a parte do River com opções de fazer o processo o processo mais lento de comunicações, ou seja, utilizando aqui o processo, a opção do -d, que é para fazer o delay entre respectivos pedidos ao dispositivo, para que ele não entre em colapso. Okay? Poderá haver necessidade desta situação. Ok? Pronto, então para fazer o WPS poderíamos ativar esta opção. Para testar a rede web, poderíamos usar também o iFit com a opção "web". E neste caso específico, seria útil, e é sempre útil quando utilizarmos o web, como vimos há pouco aqui no help
no help, ativar também a opção "keep IVs". Basicamente este keep IVs diz ao WPS para manter as opções. Onde é que está? Está aqui. Ok. Para manter as opções, para manter o tráfego capturado e para que possa utilizar esse tráfego para tentar encontrar a palavra-chave associada ao respectivo Wi-Fi. Pronto, neste caso cá está, sudo ifit -i double moon, ou seja, a nossa interface, -web para filtrar apenas redes web, keep IVs para armazenar. Ok, após termos detectado a nossa rede, vamos fazer Ctrl+C e dizer que, neste caso só temos uma, queremos apenas testar a rede 1. O que ele vai fazer vai tentar fazer comunicações com o nosso dispositivo e tentar encontrar IVs, ou seja, pacotes de dados. Ok? Neste caso específico, se não tivermos nenhum utilizador ligado, é um processo muito demorado, poderá demorar horas até conseguir com que encontre pacotes que gerem comunicações com o respectivo utilizador. Se por acaso já tivermos algum dispositivo ligado ao respectivo equipamento, eu vou só um bocadinho para ligar aqui um equipamento. Pronto, se já tivermos um dispositivo que faça a sua respectiva ligação, está difícil a ligação, só um bocadinho para ver se eu consigo ligar o meu dispositivo. Pronto, reparem, acabei de ligar o equipamento, imediatamente reparem a velocidade com que ele consegue obter pacotes de dados, ok? Ou seja, estamos apenas a forçar uma simples ligação, ok? Com que faz com que imediatamente ele consiga alcançar o número mínimo de pacotes que necessitar. Se este número de pacotes não for o suficiente, ele vai continuar, cá está. Se este número de pacotes não for o suficiente, ele vai continuar a recolher pacotes até que o número de pacotes que necessite seja suficiente para efetuar o crack da respectiva palavra-passe. Ou seja, como podem ver, é algo que é problemático e por essa razão falámos de que deve ser evitado a todos os custos a utilização de redes web, porque é uma questão de tempo até conseguirmos encontrar informação necessária para descodificar a respectiva palavra-passe. Até está a demorar bastante tempo, ok? Não é normal demorar tanto tempo, mas pronto, ou seja, dependendo, pronto, ok, cá está, dependendo da necessidade, ele vai fazendo a sua recolha de informação. Neste caso específico, cá está, imediatamente encontrou a palavra-passe, e a palavra-passe é nada mais nada menos do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apesar de ele pôr em bloco hexadecimal, basta retirar então os 2 pontos e temos a nossa chave. Por isso, como vocês podem ver, usar chaves para a hierarquia web é de todo desaconselhável. O teste seguinte é para as chaves WPA. Ou seja, mais uma vez podemos fazer algo deste tipo, sudo ifit -i WPA. Ora, o WPA poderá ser utilizado então de um formato muito idêntico. A grande alteração relativamente do WPA para a web é que o WPA é sempre baseado num conceito de brute force ou word list.
Mais uma vez, se não dissermos nada, ele vai usar o dicionário por defeito. Vocês podem sempre pôr --, dictionary e definirem vocês a word list que querem testar. Mais uma vez, podem escolher uma word list à vossa escolha. O que não faltam na internet são word lists e, como já falámos, por exemplo, podem ir, por exemplo, no GitHub existe um GitHub Secklists, que basicamente é um bloco, ou seja, um repositório onde, ora, se fizermos aqui Secklists GitHub, basicamente é um repositório onde montes de pessoas vão reunindo informação sobre passwords, usernames ou informação útil que possa ser utilizado para os nossos respectivos testes. Ok? Por exemplo, neste caso específico, temos aqui as Secklists, onde temos informação, por exemplo, de usernames, ou na parte das passwords, onde temos passwords para vários formatos, os mais comuns, Wi-Fi passwords. Temos aqui vários blocos de palavras-passe que eventualmente possam ser utilizadas como fontes de pesquisas. Mais uma vez, o Kali tem a Secklists como fonte no apt, por isso vocês podem sempre fazer sudo apt install secklists, ok? Ao fazerem basicamente este sudo apt install secklists, o que ele vai fazer é instalar ou vai fazer o download desse repositório, e esse repositório vai ficar localizado no USR share secklists passwords Wi-Fi. Por exemplo, se quisermos ir buscar uma das nossas outras listas para podermos utilizar, e nesse caso iríamos fazer algo deste tipo: sudo ifit -i -wpa -dictionary e dar-lhe a path completa, ou seja, por exemplo, este caminhozinho aqui completo, e a seguir, por exemplo, o nome da lista que vocês querem testar, ok? Pronto, ou seja, poderia então correr toda esta opção, ok? Evidentemente que quando estamos a falar em WPA, estamos a falar em capturar o processo de autenticação. Ora, este processo de autenticação só é válido se tivermos utilizadores. Então, muitas vezes, uma das opções que é muito utilizada é a opção --, client only, que é para se focarmos apenas nas redes que têm clientes. Isto porquê? Se uma rede não tiver cliente, não há maneira de eu apanhar o processo de autenticação do respectivo cliente. Ok? Por isso, é sempre uma opção também bastante utilizada nós dizermos qual é, ou seja, escolhemos a opção Clients Only para dizermos que nós só queremos recolher informação das redes que tiverem clientes. Ok, se nós ativarmos então aqui o WPA com a opção --, Client Only, ele vai então recolher informação e, como vocês podem ver, vai apenas, ao contrário de há pouco, onde listou praticamente todas as redes WPAs, neste caso vai apenas listar as redes que têm clientes interligados. Ora, esta opção serve para quê? Serve para que eu possa, então, com base na informação do cliente, tentar encontrar a sua respectiva palavra-passe. Ora, neste caso, o processo seria igual, escolhermos Ctrl+C, escolhemos qual era a rede que queríamos que seja feito o teste. O que ele vai fazer a seguir vai tentar capturar o PMKID. Este processo PMKID pode até demorar 5 minutos, é um processo lento, ok? Vamos cancelar este processo e vamos dizer para ele continuar com o ataque seguinte, que basicamente é cancelar o handshake. Mais uma vez,
Este processo é dedicado exclusivamente à captura do handshake, por isso nós cancelamos o anterior, mas no caso real vocês podem podem esperar pela captura do PMKit para verificar se existe ou não alguma troca de informação. Como vocês podem ver, após feita a captura do handshake, ele armazena o handshake neste ficheirozinho e após fazer esse respectivo teste, ele vai tentar usar a wordlist para, neste caso usou a wordlist portable para fazer o respectivo teste e cá está mais uma vez a palavra passe não era nada difícil e encontrou a palavra passe e a palavra passe é 0987654321. Ok? Pronto, mais uma vez, se conseguirem fazer o teste, capturar o handshake e por alguma razão, porque a palavra passe não estava na wordlist portable, não conseguiram fazer o crack, o que acontece é que, reparem que ao fazer este comando, ele criou a diretoria HS, onde criou o ficheirozinho handshake, ok? A partir daqui, para cracks adicionais, ora, para tentativas adicionais, vocês podem sempre utilizar o comando aircrack, ng, ok? Dizerem qual é o ficheiro que querem trabalhar, cá está, ou seja, neste caso era crack HS, porque foi a diretoria onde ele criou e o handshake, e a seguir "-w", escolherem qual é a wordlist. Por exemplo, podem ir aqui o sr share seclists, podemos pôr aqui passwords, a seguir de passwords podemos pôr a parte da Wi-Fi WPA e a seguir aqui podemos escolher qualquer uma destas, até pode ser aqui a Portable Top 62, ok? E o que ele vai fazer é fazer o respectivo teste, neste caso a Wi-Fi Top 62 não encontrou a palavra passe, podiam vocês gerar ou testar na seguinte e reparem com a segunda ele já conseguiu descobrir, eventualmente se não descobrir podem tentar usar a terceira, a top 4800 ou eventualmente utilizar uma wordlist superior, ok? Gerada por vocês, mais uma vez, cá está, mais uma vez encontrou. A técnica de gerar wordlists para testar, vamos usar no módulo seguinte, no módulo de penetration, no módulo 5, ok? Em que vamos falar em alguns conceitos de como gerar wordlists para poderem ser utilizadas dentro do nosso sistema. Evidentemente, podem sempre usar o aircrack em módulo de brute force, sendo que aqui no caso do -w, ou seja, onde será solicitada uma wordlist, vocês em vez de injetarem o wordlist, podem colocar um módulo de brute force. Para isso, basta, por exemplo, utilizarem ferramentas como, por exemplo, o exemplo do Crunch, basicamente que é uma ferramenta que permite que façam a geração de wordlists em memória para que depois possam fazer a sua utilização. Para isso o que é necessário? Primeira coisa do que é necessário saberem qual é o MAC address da rede que estão a fazer o teste e o respectivo nome, e a partir daí utilizar então a ferramenta Crunch. Basicamente a ferramenta Crunch é uma ferramenta que permite gerar combinações, por exemplo, a seguir à opção do Crunch, mais uma vez se fizerem "-h", ele tem as opções que vocês podem utilizar e a utilização é muito simples. O tamanho mínimo e máximo dos números que vão utilizar, ou seja, no nosso caso podemos fazer aqui uma coisa simples, Crunch. Neste caso eu sei que a minha palavra passe tem 10 caracteres, por isso vou pôr 10 a 10, mas podia pôr, por exemplo, 8 a 10, 8 a 15, etc, etc, etc. Ok? Mais uma vez,
fazer este tipo de testes em máquinas virtuais não é aconselhável fazerem a mais de 10 caracteres, ok? Porque senão, e mesmo com 10 caracteres vai demorar muito tempo, ok? Mas, por exemplo, máquinas específicas dedicadas a cracking de hashes, com palavras-passe de 10 caracteres, até são relativamente rápidas, ok? Pronto, eu vou só fazer aqui um exemplo rápido. Nós já sabemos qual é a nossa palavra-passe, mas vamos dizer que a nossa palavra-passe vai ser de 10 caracteres. Ora, vou tentar já pôr aqui por ordem certa, por forma a que seja o mais fácil possível ele tentar descobrir. Mesmo assim ele iria demorar pelo menos 20 minutos a fazer este crack, porque ele iria primeiro testar todas as combinações a 0, depois todas as combinações com 0, depois com 9, com 8, etc. O que iria demorar bastante tempo a fazer este respectivo teste, e a seguir iríamos mandar então, ou seja, iríamos fazer o crunch, a geração de todas estas combinações, e a seguir air crack. Ora, iria copiar aqui a informação anterior, iria precisar desta informação, ou seja, iria precisar do nosso comando com a opção -b SSID, que era a informação do nosso MAC address. Não é isto, peço desculpa, cliquei no rato por acaso. Ora, colocar então o nosso BSSID e a seguir dizer-lhe o "-w hífen", ok? Para que ele fosse gerando combinações, e cá está, estão a ver aqui ele a gerar todas as combinações possíveis, e como vos disse, ele a gerar aqui todas as combinações para começar a fazer o respectivo crack. Evidentemente, reparem, está-se a usar uma máquina virtual e ele está a conseguir, sem grandes problemas, atingir à volta de 1100 passwords de testes por segundo. Imaginem a velocidade com que ele está a fazer estes respectivos testes. Evidentemente que existem máquinas que fazem mais de 10 milhões de testes por segundo, o que faz com que palavras-passe inferiores, mais uma vez vou cancelar, ok? Não interessa agora ficar aqui eternamente a fazer este teste, mas é um teste que eventualmente pode ser feito, ok? Mais uma vez, é um teste que não tem muito interesse a nível de pen testing, ou seja, é algo que não é muito interessante a nível de pen testing, eu estar aqui a fazer brute force às redes Wi-Fi. O que interessa, ou o mais relevante, é fazer o teste com base ou numa wordlist conhecida ou numa wordlist que nós gerarmos. E para isso, mais uma vez, falamos depois mais à frente, na fase do penetration, como é que nós podemos gerar palavras-passe ou wordlists úteis para depois podermos utilizar neste tipo de análises. Ok? Pronto. Então, a nível de network access, ficamos por aqui. Existem algumas opções mais avançadas que podem ser testadas, mas não é o propósito desta formação. Relativamente ainda aqui à informação para relatório, então poderíamos eventualmente acrescentar, então, como nós falámos, era, se existirem redes WPS, colocar aqui, ou seja, dizer foram detectadas redes com o WPS ativo, o que convém que seja desabilitado, e nesse aspecto, peço desculpa, aqui já fechei outra janela. Ora, poderíamos fazer então o sudo wash. Se detectarmos então redes que tivessem o WPS ativo, ir para o urgente, ok? Aí convém ser urgente meterem aqui redes WPS ativo, ou redes de WPS
e vocês dizerem estas redes WPS têm que ser urgentemente retiradas, ou seja, remover ou desativar imediatamente o WPS destas duas redes, ok? Verificar então redes que possam ter ou web ou que sejam opens, ok? E útil para as fases seguintes ou para a parte de testes seria tudo o que sejam redes que estejam ativas. Eventualmente, informação também para relatório. Se de alguma maneira, e neste caso a parte dos probes, também já dissemos, neste caso redes inseguras, ainda relativamente às redes, eventualmente se foi ou não possível descobrir a palavra passe, ou seja, eventualmente colocarem aqui mais um post, eventualmente passwords Wi-Fi fracas, ok? Se eventualmente foi possível detectar, e no nosso caso foi, ou seja, no WPA foi possível detectar que password era 098754321, e então, mais uma vez, colocar no relatório de que deve ser usada uma palavra passe mais forte do que propriamente esta palavra passe que já existe dentro das word lists e é facilmente encontrada. Ora, a fase de testes de rede do Network Access está finalizada. No módulo seguinte, ou no módulo seguinte não, na fase seguinte, vamos avançar para a parte do scanning.